Olá, queridos e queridas amantes da matemática, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao J Explica. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um conceito chamado porcentagem. A porcentagem, além de aparecer não só na matemática, mas em química, geografia, física, aparece também na parte de ciências humanas, em biologia, quando a gente fala lá de genética, que vai trabalhar com probabilidade, tá bom? Ela também é base para matemática, para montar lá as equações do primeiro grau, equação do segundo grau, sistema de equações, quando a gente trabalha com probabilidade, além também da estatística, tá bom? Então o que a gente vai ver? A gente vai ver a ideia do que é a porcentagem e como a gente pode trabalhar com ela sem recorrer necessariamente à regra de 3. Vou lembrar vocês também que tem uma lista de exercícios onde vocês podem fazer essa lista e vocês vão tirar dúvidas além lá do WhatsApp, também no meu Instagram pessoal, que está aqui na descrição. Fechado? Vamos à nossa aula. Vamos definir primeiro o que é a ideia de porcentagem. Para definir a ideia de porcentagem, eu preciso que vocês lembrem da ideia de razão. O que é a razão? A razão é o quociente entre dois números, ou seja, quando eu pego um número A dividido por um número B, tá bom? Por que é importante pensar nisso? Pelo seguinte, quando a gente vem aqui, ó, porcentagem é toda a razão, ou seja, a divisão de dois números, onde o denominador, que é o número de baixo, ele vale 100, tá? Então toda fração que aparecer onde o meu denominador é igual a 100, a gente pode falar aquilo que é uma porcentagem, tá? Uma representação da forma percentual, beleza? O símbolo que nós vamos utilizar para isso é esse símbolo aqui, ó, duas bolinhas com uma barra. E a gente fala que é aquilo por cento, tá? Tá o número por cento, tudo bem? Então vamos pensar nesses exemplos aqui, ó. Quando eu pego esse 30, o que significa esse 30? É 30%. Esse 30%, pela definição ali, ó, é a mesma coisa que 30 sobre 100. Quando aparece esse 30 sobre 100, eu posso fazer essa divisão. E essa divisão vai ser a mesma coisa que o quê, ó? 0,3, que é a mesma coisa que 3 décimos. Por que eu estou fazendo esses três casos? Pelo seguinte, quando eu olho para um número, ele pode ser representado, ó, da forma percentual, que é quando a gente utiliza o símbolo, da forma fracionária, ou ainda da forma decimal. Quando que eu vou utilizar cada um? Eu não sei. Quem determina isso é o exercício, tá? Então, se o exercício estiver pedindo para você trabalhar da forma decimal, a resposta na forma decimal, você deixa na forma decimal. Se ele estiver dando na forma fracionária, você deixa na forma fracionária. Ou ainda, se ele estiver dando da forma percentual, você deixa na forma percentual. Mas quando você vai fazer cálculo, aí ou você trabalha com a forma fracionária ou a forma decimal. E aí é o que é mais fácil para você, tá? Pessoas gostam de frações e pessoas gostam mais de números decimais. Ah, professor, então toda fração que aparecer com o denominador igual a 100, tá? Que é o número de baixo, eu posso chamar de porcentagem? Claro que pode, mas isso vai estar num contexto também, né? Não adianta nada eu pegar lá 1 sobre 100 e tá falando de coisa totalmente aleatória, por exemplo, o centavo, e eu vou falar que aquilo é da forma percentual? Não, porque a gente tem outro contexto, é mais fácil a gente trabalhar com quem? Com os centavos, tudo bem? Então vamos pensar nesse segundo exemplo aqui, ó. 11 centésimos. Como que eu faço para transformar isso da forma percentual? Bom, eu sei que 11 centésimos é a mesma coisa, ó, que 11 dividido por 100. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, dois números decimais. E por sua vez, pela aqui, ó, a definição que a gente tem de porcentagem, isso eu posso escrever como sendo 11%, tá vendo? Então, ó, tanto faz eu sair da forma percentual e ir para a forma decimal, ou o contrário, da forma decimal e ir para a forma percentual. Quais são os passos que eu vou fazer? Quando eu saio da forma percentual para a forma decimal, eu divido por 100. Para fazer o processo inverso, o que eu faço? Eu multiplico por 100. Por que é importante pensar nisso? Ó, esse passo, ó, desse para esse. Devido a esses casos que estão aqui, ó, tá uma cola aqui, deixa eu apagar. Pronto, apaguei. Tá? O que significa 4 dividido por 5? 4 dividido por 5, eu posso representar isso da forma percentual. Como assim? Eu teria que pensar como que eu faço para transformar esse número aqui em um número dividido por 100, não é isso? Ou seja, nesse caso, bastaria multiplicar por 20 em cima e 20 embaixo. Mas isso tem casos que é muito complicado. Por exemplo, 2 dividido por 13. Como que eu faço para representar isso? Eu vou ficar pensando em que número que eu multiplico o 13 para virar 100? Não. O que você vai fazer? Você vai fazer essa divisão mesmo, tá? Montando lá, vai pegar o 4 dividido por 5 e vai fazer aquela operação. Quando eu fizer 4 dividido por 5, eu encontro aqui, ó, 8 décimos. Esse 8 décimos é uma porcentagem já. Só que ele está representado como sendo o quê?
na forma decimal. Como que eu faço para transformar na forma percentual? Eu multiplico por 100. Quando eu multiplicar por 100, isso é o equivalente a 80%. Ou seja, 4 sobre 5 é a mesma coisa que 80%, tá bem? E aí, vamos pensar nesse outro caso aqui, ó. 20% de 300. Guarda isso no seu coração, tá? Matematicamente falando, num contexto matemático, quando eu falo alguma coisa de, pensa lá em equação do primeiro grau. É como se fosse aquilo vezes o meu valor. Então, o que significa 20% de 300? Significa, ó, 20% vezes o meu 300. Só que o que é 20%? 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Então, isso daqui, ó, é o equivalente a 20 sobre 100 vezes o meu 300. Tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, e faço a simplificação, ó. Simplifiquei aqui, simplifiquei aqui. Quem que sobrou? 20 vezes 3. Quanto que é 20 vezes 3? 60. Então, 20% de 300 é quanto? É 60. Então, sempre quando aparecer essa ideia do D, guarda novamente, tá? Não só nesse contexto aqui, mas é a ideia da multiplicação, tá bom? E apareceu a porcentagem, você faz essa transformação. Eu prefiro trabalhar com fração, mas se você trabalhasse com a forma decimal ali, ia dar o mesmo valor, tá bom? Professor, posso fazer uma regra de 3 aqui? Pode. 300 está para 100%, assim como 20% está para x. Multiplica cruzado e acha ali que o valor do x é igual a 60. Mas sempre você vai trabalhar com isso? Não. E é por isso que eu coloquei esse exemplo B aqui, tá? Tá vendo que tem 20% de 30%? Se eu fosse montar uma regra de 3, ia dar muita confusão. Porque ia aparecer assim, ó. 30% é o equivalente a 100%. 20% é o equivalente a x. Aí você nem sabe aqui que você precisa simplificar mais. Então, guarda isso no coração, ó, esse D. O que significa 20% de 30%? 20% de 30% é 20% vezes o meu 30%. Isso daqui, por sua vez, é a mesma coisa que o quê? O que é 20%? 20 dividido por 100. Então, vamos lá, ó. É 20 dividido por 100 vezes quem? 30 dividido por 100. Chegou aqui, você pode simplificar, ó. Simplifica esse zero com esse zero aqui. Simplifica esse zero com esse zero aqui. Quem que sobrou, ó? 2 vezes o meu 3. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Então, isso é o equivalente, ó, a 6 sobre 100. E quanto que é 6 sobre 100? 6%, tá vendo? Se não, a gente pensa aqui, ó, 20% vezes 30% é fácil, é só fazer 20 vezes 30, dá aqui 600%. Não, tá? É o equivalente a 6%. Então, novamente, guarda isso aqui no coração, porque vai ser muito importante para a gente trabalhar agora, e eu vou mostrar para vocês uma ideia de acréscimos e descontos, seja sucessivos ou não, tudo bem? Vamos lá. Então, nós vamos falar agora da ideia de acréscimo e de decréscimo, tá? O acréscimo nós podemos pensar também como sendo um aumento, e o decréscimo como sendo um desconto, tá bom? Os dois nomes podem vir a aparecer. Como é que a gente vai pensar no acréscimo primeiro? Pensa assim, imagina que eu ganho um salário X. Esse salário X eu estou produzindo bem e eu vou ganhar um aumento de 10%. O que significa isso? Uma maneira da gente utilizar vai ser pensar assim, ó. X representa o meu 100%. Quando eu falar no aumento de 10%, quer dizer agora que o meu salário ele vale 100% mais 10%, ou seja, 110% em relação ao meu X. Esse 110 nós chamamos de fator multiplicante. Então vamos pensar no seguinte, ó. Se eu tenho lá um determinado produto que eu tenho um acréscimo de 20%, o que vai acontecer? É o meu 100 mais 20%. Como é que fica esse negócio então? Ó? 100 mais 20% dá 120%. Esse 120% a gente precisa pensar lá, que é a mesma coisa que 120 sobre 100, que é o equivalente, por sua vez, a 1,2, tudo bem? E esse 0,2 é o que estava representando. Porque quando a gente fala na ideia de porcentagem, a gente está falando do quê? Na parte inteira, que é 100%, que é 100 sobre 100, que dá 1, tudo bem? Então, ó, é o meu 1 mais o meu 0,2, ou seja, é o meu 100 mais o meu 20%. Esse valor, a gente vai pensar naquela ideia do último exemplo que nós vimos.
120% de alguma coisa. Então eu faço a multiplicação, tá bom? Depois a gente vai ver um exemplo aqui, beleza? Aí quando eu tenho aqui, ó, 35%, um acréscimo de 35%, é o quê? É o meu 100% mais o meu 35%, ou seja, 135%. Por sua vez, isso pode ser representado como sendo 135 sobre 100, que é a mesma coisa que o quê? 1,35. O 1 é a parte do 100% e o 35 centésimos é a parte do meu 35%, perdão, tá? Aí vamos pensar aqui, ó. Um produto de R$400 sofreu um aumento de 30% e passou a custar, vamos colocar 2 pontos aqui, quanto, né? Então vamos pensar, ó, bom, esse 400 era o meu 100%. Se ele sofreu um aumento de 30%, o que vai acontecer? Vai ficar agora, ó, o 100 mais o meu 30, ou seja, 130%. De quanto? De 400. O que significa 130% de 400? 130 dividido por 100, ó. Certo? Eu já estou colocando na forma fracionária, tudo bem? Vezes o meu 400. Chegou aqui, o que eu faço? Simplifico, ó. Então, simplifica esse com esse. Simplifica esse com esse. Sobrou quem? 130 vezes 4. Pensa comigo, ó. 4 vezes 100 dá 400. 4 vezes 30 dá 120. 400 mais 120 dá 520. Ou seja, com esse aumento de 30%, o produto que era R$400 custa quanto agora? R$520, tá bom? Pensando na mesma ideia, essa ideia vai ser aplicada aqui, ó, quando a gente fala do quê? Em decréscimo ou em desconto. Então, sempre quando a gente vai em algumas lojas, principalmente depois, né, do fim do ano, logo que passa no ano novo, tem lá 30% off, 40% off. O que significa aquilo? Quer dizer que as peças, algumas determinadas peças ou a loja inteira, está com um desconto. Então, se eu falo 40% off ou 40% de desconto, o que vai significar? Eu tenho uma peça com um valor X. 40% de desconto, o X era 100%. Eu estou tirando 40%, ou seja, 100 menos 40 que dá 60%. Logo, a gente pode concluir o quê? Que aquela peça que valia X, agora está com o seu valor valendo quanto? 60% de X. Aí eu utilizo a mesma coisa, 60% vezes o valor do meu X, tudo bem? Então vamos aplicar essa ideia aqui, ó. Se eu tivesse lá um decréscimo de 20%, eu tinha 100%. Decréscimo de 20, vou tirar 20. Então quanto é que fica? 100 menos 20 dá 80%. Por sua vez, 80% é equivalente a quanto? 80 sobre 100. E 80 sobre 100 é quanto? 0,8, certo? A gente até utilizou esse 0,8 fazendo o passo contrário em um dos exemplos, né? A mesma coisa se aplica aqui, ó. Desconto de 35%, um decréscimo de 35%. Era 100%, tô tirando 35%, quanto que fica então? 65%. Esse 65% pode ser representado como sendo o quê? 65 dividido por 100, que por sua vez é a mesma coisa que 0,65, é a mesma coisa que 65 centésimos, tá? Então, aplicando essa ideia aqui, ó, um produto de R$400 teve um desconto de 30% e passou a custar, então a mesma coisa, ó, isso aqui que está mudando. Aqui era um acréscimo, né, um aumento, aqui é um desconto, eu estou tirando. Então pensa comigo, era 100%, deu um desconto de 30%, quanto que ficou? 70%. Então vamos lá, ó. É 70% de quanto? 70% de R$400. O que significa 70% de? 70 sobre 100 vezes o 400, não é isso? Então vamos lá, ó. 70 sobre 100 vezes o meu 400. Quando eu simplificar aqui, ó, este zero com esse zero com esse zero, sobrou ali 70 vezes 4, que é o equivalente a quanto? R$280. Ou seja, depois que eu dei um desconto lá de 30%, ele passou a custar quanto? R$280. Tudo bem? Pessoas, muito obrigado por assistir esse vídeo, tá bom? Fica ligado lá no grupo sempre, porque a gente tem umas revisões ao vivo, semana sim, semana não, beleza? E aí, se você puder, novamente se inscreva aqui no canal do Jota. Até a próxima aula. Tchau, tchau e bons estudos!